Audiobook do livro Sua Realidade Imortal, por Gary Renard. 7. O Evangelho de Tomé da Purchá. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor, que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo. O 100, livro-texto. Mais tarde, naquela mesma noite, parti para uma viagem de 32 mil quilômetros. Voei 5 horas da Califórnia e depois, num voo direto, sem escalas, de 13 horas e meia, fui para a Austrália, onde iria falar em 4 estados diferentes e fazer um show radiofônico nacional. Isso tudo muito mais parecia ser um sonho, não apenas porque não podia crer que eu estivesse lá, mas devido a tudo o que meus professores e eu havíamos conversado. Gostei muito da Austrália e consegui ver um pouco de Sydney, Melbourne, Tasmânia, Costa do Ouro, Brisbane e um lindo lugar no extremo leste do continente chamado Byron Bay. Em geral, o povo na Austrália parecia mais solto que o americano e não tão materialista. Aproveitei as delícias das pequenas coisas, como ver um céu cheio de estrelas, com uma configuração estelar completamente diferente, incluindo a novidade do Cruzeiro do Sul, que desde criança eu quis ver, e observar a água sair pelo ralo no sentido anti-horário e não horário, pela mudança do magnetismo no hemisfério sul. Meus hóspedes, Raj e Suzanne, destacaram que eu não sou muito difícil de agradar. Depois foi outro longo voo para o Havaí. Eu estava com sono quando cheguei lá, mas mesmo assim não consegui deixar de notar, quando me olhei no espelho do banheiro dos homens no aeroporto, que eu tinha um sorriso estampado na cara. Eu estava no Havaí, ou pelo menos certamente parecia isso, e eu me sentia muito feliz. Artem tinha razão. Havia pessoas importantes que eu deveria encontrar ali. Encontrei-as e eu estava seguro de que encontraria muitas mais. Amei o espírito aloha do Havaí, a camaradagem das pessoas, a beleza da ilha e a gentileza do clima. Não tinha nenhuma ilusão a respeito do Havaí ser perfeito, porque no mundo nenhum lugar é. Mas foram 35 anos para conseguir chegar lá pela primeira vez e eu apreciei muito qualquer oportunidade que tive de estar nesse lugar, considerado por mim maravilhoso. Com todas as viagens que estava fazendo agora, isso de morar lá ainda não me parecia prático por enquanto, pois iria acrescentar 5 horas a todo o voo para workshops na América. Mesmo assim, eu tinha ideias de me mudar para as ilhas na hora certa. No geral, minha vida tomara uma qualidade surreal. Ela estava agitada, mas me parecia que eu não tinha tempo e energia suficientes, sempre para tudo o que tinha de ser feito. Considerando ser eu um cara de baixa energia, que nem ao menos tinha um assistente pessoal, tinha de atribuir isso unicamente ao sucesso logístico da maestria do Divino Espírito Santo. Quando, de novo, chegou o 21 de dezembro e eu estava de volta à minha casa, eu aguardava, interessado, a próxima visita de Artem e Purchá. Mesmo que eles especificamente não houvessem dito que apareceriam nesse dia ou noite, eles haviam escolhido essa data para sua visita muitas vezes ao longo dos 12 anos anteriores em que temos nos encontrado. Fui ao cinema à tarde e vi um filme animado e de alguma forma sexy. Quando saí do cinema, estava um tanto frio mesmo para o Maine, e dei-me conta de que eu não estava desejando ainda um inverno. Felizmente, estava programado a mim retornar ao Havaí, desta vez para o Kauai, no meu aniversário em março, para fazer outro workshop tropical. De alguma forma, isso torna o inverno mais tolerável. Também fiz piada com Jota a respeito do frio, e ele me relembrou para o que ele realmente servia. Quando Artem e Purchá apareceram aquela noite, senti uma instantânea conexão de amor. As palavras que usaram na última vez que nos vimos me tocaram profundamente. Eu estava genuinamente grato por desfrutar da companhia deles. Purchá falou primeiro. Ei, amigão, como foi o filme? Foi muito provocador. Ótimo, e vimos que tudo correu bem com você na Austrália e no Havaí. Parabéns, você o merece. Absolutamente. Imeli Kilikimata, diz Artem. Gary, obrigado. Feliz Natal para você também. Ei, espere, isso é politicamente correto? Artem responde. Quem se importa com isso? Você está certo, diz Gary. Mas só para não fugir ao correto, felizes Hanukkah, Kaswadan, Ramadã, Festival Yuli do Wicca, Gita Jayanti, Festa de São Tomé e Dia Nacional do Canadá, brincando com a última festividade. É ótimo ver vocês dois outra vez. E sim, amei toda a viagem.
Vocês sabem o que, não obstante, foi estranho? Quando voava através da América, no primeiro trajeto, todo mundo estava tão tenso, nervoso e agitado, a segurança tão pessoalmente intrusiva e ilógica. Quero dizer, eles nem ao menos examinam o lugar mais provável onde uma bomba possa ser levada para bordo, que é no compartimento de carga, porque isso pode custar alguns dólares à corporação, ou então fazer alguma coisa para impedir um ataque de mísseis da superfície para o ar, e no meio tempo, pesa, por toda parte, apenas uma sensação depressiva, envolvendo todas as pessoas tratadas como criminosos ou coisa parecida. Isso não se refere à administração de segurança de transporte fazendo alguma coisa que, de fato, funcione. Isso se refere ao uso do medo para alcançar poder político e controlar o país, o que, por certo, envolve dinheiro. Daí, quando cheguei à Califórnia e mudei para a linha aérea australiana, quantas foi como receber uma lufada de ar fresco. Os empregados eram leves e brincalhões com os passageiros, e entre si, em boa disposição. Houve uma atmosfera festiva. A segurança foi menos invasiva e de tecnologia mais elevada. Era como se outra vez fosse permitido à vida ser divertida. A América se tornou um lugar triste, e tenho de pensar que isso foi causado por essa agenda oculta de querer possuir e dirigir o mundo, e o ressentimento que retorna a nós como resultado disso. Rei, eu sinto muito. Não tive intenção de entrar em política outra vez. Falemos de qualquer outra coisa. O que você diz, continua Artem, a respeito da diferença de atitude entre os dois países é bem verdade. Na América, tudo passou a girar em torno do dinheiro. Há um dito que países diferentes têm um respeito do outro, mas no caso da América isso é verdadeiro. Você poderia dizer que na América as pessoas vivem para trabalhar, mas em muitos outros países as pessoas acham que trabalham para viver. Viver para trabalhar é exatamente o que as corporações querem, porque isso é que é melhor para os lucros deles. Mas quando tudo gira em torno do dinheiro, isso delineia um tipo de vida diferente. É verdade, tudo isso é ilusão, mas nessa ilusão você deveria sempre parar e perguntar ao Divino Espírito Santo que tipo de vida é melhor para você, mesmo na ilusão. Gary, obrigado, fico contente com isso, então tenho outras perguntas. Nós temos as respostas? O que você tem aí, brinca Artem? Gary continua. Primeiro, notei que há ainda uma pequena controvérsia a respeito do fato de que a versão final publicada de Um Curso em Milagres foi ligeiramente abreviada, mais nos primeiros 5 capítulos em relação às versões anteriores, que são referidas como Earth Test digitativo do texto original, e aquele que é chamado a versão Hugh Cayce do curso, a cópia que pessoalmente Ellen e Bill deram ao filho de Edgar Cayce, Ruth Lynn Cayce, durante sua visita a Virginia Beach. Essas duas versões iniciais não foram publicadas e a versão Hugh Lynn Cayce não incluiu o livro de exercícios nem o manual para professores. A versão Hugh Lynn Cayce foi obtida ilegalmente, eu acho, ou seja, foi furtada pelos que a colocou na internet. É por isso que agora está disponível cópia livre. Em qualquer caso, só é importante para mim saber com confiança que as palavras que estou lendo no curso publicado são as que J intencionou a mim para estudar. Por exemplo, há uma pequena minoria de estudantes que acusa Ken Wapnick de, ao editar o curso, mudá-lo à sua vontade, depois do registro e datilografia do ditado de J. a Ellen. Quando eu estava em Fairfax, Virgínia, um desses estudantes me mostrou a versão Hugh Lynn Cayce e disse: aqui você vê o que o curso era antes de Ken Wapnick pôr as mãos nele e alterá-lo. Eles dizem que cerca de 25% dos primeiros capítulos que estão na versão Hugh Lynn Cayce estão faltando na versão publicada em primeira edição em 1976. Eles também dizem que J disse a Ellen no Earth Test que Bill deveria ficar a cargo do que iria ser mantido no curso e que a opinião de Bill está refletida na versão Hugh Lynn Cayce, mas que ele não foi consultado quanto à versão final. Eles afirmam que é por isso que o significado difere do Earth Test para a publicação de 76. Eles dizem que o termo Filhos de Deus é bastante usado, e eles sabem que isso significa que Deus, de fato, criou indivíduos separados. Eles também contestam que o curso diz que você deveria fazer certas coisas no mundo. Há uma citação inicial que diz: escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo.
Vocês poderiam trazer alguma luz para essas coisas para mim e para outros estudantes leitores deste livro? Artem. Purchá, nesta visita, tem muito a dizer a respeito das palavras de Jota. Então vou deixar que ela responda. Com certeza, continua Purchá. Qual foi sua pergunta, por favor? Estou apenas brincando com você. Posso dizer, não em termos inseguros, que as palavras de Jota, que você estuda na versão autêntica publicada de Um Curso em Milagres, são exatamente as palavras corretas dele que você deve estudar. Aquele livro azul que você tem bem ali é o correto. Resumidamente, responderei ao que você acaba de dizer para que você saiba que está e por que está apostando num vencedor. Primeiro, antes de eu começar a corrigir as informações equivocadas, vamos colocar uma coisa em seu ponto certo. Desde o comecinho da escrita de Um Curso em Milagres em 1965, ao longo de todo o percurso do registro do ditado até a publicação do curso, em 1976, houve apenas um editor do curso, e esse foi a própria Ellen Schucman. Bill Thetford jamais foi um editor do curso. Ken Wapnick jamais foi um editor do curso. Sobre todas as circunstâncias, inclusive Bill, Ellen era muito coisa do material e o considerava como o trabalho de sua vida, no entendimento de que ela era o escriba e não o autor. Ellen jamais teria permitido a quem quer que fosse lidar com o curso, a não ser que estivessem sugerindo algo com que ela concordasse plenamente e se sentisse inspirada por Jesus a fazê-lo. Espero que nada haja a esse respeito que você não entenda. Sim, J disse a Ellen, continua Purchá, muito cedo, no processo do registro do material, que se alguma vez houvesse um desacordo quanto ao conteúdo do curso, então Bill deveria ser quem decidisse o que deveria constar do curso. Bill jamais viu qualquer razão para exercer essa opção. Quando J disse isso no início, Ellen estava muito temerosa. O temor dela foi a razão dele fazer isso. Mas, à medida do passar do tempo, Ellen se acostumou mais com o processo e ficou mais à vontade com o que fazia. Você vê o curso fluindo mais e mais suavemente, com o passar dos anos, sendo cada vez mais ditado em pentâmetro iâmbico e culminamente ao ponto em que os últimos capítulos foram ditados completamente em versos brancos shakespearianos. Quanto ao Bill, já dissemos antes, ele sabia o que o curso significava. É por isso que ele se referiria a ele como o Vedanta cristão. Ele então muito bem ele entendeu muito bem que se tratavam de um ensinamento puramente não dualista. Falaremos sobre Bill dentro em pouco. Ken Wapnick entrou em cena com Ellen e Bill, depois que o curso já havia terminado seu registro. A primeira versão do curso que Ken viu foi a versão Hood-Lynn Case. Obviamente, Ken não poderia jamais ter sido responsável por nenhuma das mudanças feitas no Earth Test, que produziu a versão Hood-Lynn Case. Ele, de fato, sugeriu a Ellen que o curso poderia ser mais profissional, com capítulos titulados melhor, subseções, uma capitalização e pontuação mais consistente e coisas do gênero. Ellen, enquanto isso, queria omitir algumas coisas que Jesus disse, consideradas pessoais e claramente dirigidas a ela e a Bill, ou mais profissionais, só propriamente entendíveis por quem estivesse num campo profissional deles. Ela, até mesmo no prefácio do curso, faz referência a essas omissões. Nunca houve qualquer tentativa de ocultar ou mentir sobre isso. Tudo aconteceu na inocência, sem dolo, e nenhuma das alterações editoriais feitas teve qualquer efeito modificador no que o curso significa. Durante a editoração, Ellen foi o tempo todo inspirada por Jesus. J não ditou a editoração propriamente dita, mas isso foi, por certo, por Ellen estar continuadamente junto com ele em espírito. Gary. Há um erudito de nome Richard Smalley, sem conexão alguma com nada da controvérsia, então ele não teria nenhum machado para molar, que escreveu um relatório a respeito das diferenças entre as 3 versões do curso, e chegou à conclusão de que as diferenças encontradas entre elas eram, e eu transcrevo, muito insignificantes. Quer uma maneira melhor de dizer a mesma coisa? Purchá, isso está correto. Essas diferenças insignificantes não mudaram o sentido geral do curso em nenhum fiapo.
Então continuaremos a ver por um minuto algumas das coisas que estão sendo ditadas por pessoas que querem dedicar seu tempo convencendo outros que haja algo de errado com a versão publicada do curso, em vez de aplicar seu tempo aprendendo. Por exemplo, você mencionou que cerca de 25% dos 5 primeiros capítulos estão faltando. Bem, 25% soa como muita coisa, não é mesmo? Mas numa declaração dessas, ou ela é honesta ou ela é intencionalmente enganosa. Não há 5 capítulos no texto, há 31. Colocado no contexto de todo o texto, Ellen não omitiu 25% dele, mas apenas 3%. Ela tinha um equivalente de 692 páginas de texto, que, quando publicadas, reteve 669 páginas, ou seja, 97%. E o texto é apenas uma parte do curso. Hoje, no original em inglês, são 1.248 páginas, incluindo o livro de exercícios e o manual para professores. Se olharmos para a situação honestamente, então encontramos que o que Ellen omitiu de todo o curso não foram 25%, mas 1,7%. Esses 1,7% e sua maior parte dos 5 primeiros capítulos, escribados durante os poucos primeiros meses difíceis de adaptação de um processo que durou mais de 7 anos. Por que estão algumas pessoas hoje focalizando tão duramente algumas mudanças no registro feito durante os primeiros 5 capítulos? Seria isso porque, fazendo assim, eles não teriam de aprender o curso e conseguem simplesmente encontrar justificativa para fazer o seu próprio curso? Isso nada mais é que uma ação diversionista do ego, introduzindo um problema falso para manter as pessoas afastadas da verdade, agitadas e julgadoras, ou seja, no ataque em vez de no amor. Você mencionou que o termo filhos de Deus é muito usado e que algumas pessoas veem isso ao lerem os 5 primeiros capítulos e simplesmente sabem que isso significa que Deus, de fato, criou indivíduos. Mas o que efetivamente sabem é uma interpretação totalmente equivocada de iniciantes do curso. O fato de que o curso usa o termo filhos de Deus dificilmente seria uma revelação. Isso é usado ao longo de todo o curso para se verificar as partes aparentemente divididas da filiação, as que acreditam estarem separadas. O curso também usa o termo Filho de Deus no singular para descrever o Cristo, que é a perfeita unicidade com Deus e que é o que eles realmente são. O curso é tão consistente a respeito disso todo o tempo ao longo de todos os 3 livros, que para atribuir qualquer outro significado ao termo é no mínimo em uma palavra inepto. Você também levantou os que alegam vigorosamente que o curso afirma, sem dúvida, que você deve fazer certas coisas no mundo. Há uma citação antiga no curso que diz: escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. Bem, o fazer, em qualquer caso, é entregar o assunto ao Divino Espírito Santo, que habita na mente, e conseguimos chamar isto de fazer por envolver uma decisão e uma ação, se bem que só mental. Nunca se trata de fazer alguma coisa física no mundo. Nunca, jamais, em termo algum. Se você estiver inspirado a fazer algo fisicamente depois de perdoar, ótimo, faça, mas esse jamais é o foco do curso. Ensinar as pessoas a fazer coisas no mundo diferente disso é completamente incorreto em relação ao curso. Ken Wapnick, um excelente erudito e agora o maior professor do curso, entrou em cena no curso em 1972, depois que Ellen e Bill já estavam trabalhando com o curso por mais de 7 anos. Ken não havia trabalhado com ele de forma alguma àquele tempo. Ele era muito mais novo que eles e eles detinham uma posição mais elevada do que ele no trabalho. Então, eu tenho uma pergunta para você. Faz algum sentido pensar que Ellen e Bill deixariam Ken mudar o curso ao seu bel prazer? Por que fariam isso? Você consegue provavelmente pensar numa dúzia de razões pelas quais eles não o deixariam fazer isso, mas você consegue pensar em uma única razão pela qual o deixariam? Ken leu o curso pela primeira vez em 1973 e, a partir daí, ajudou Ellen a preparar sua edição. Durante os 2 anos seguintes, a própria Ellen repassou cada palavra da edição publicada para se assegurar de que estava correta. Ela foi a verdadeira editora e quem tomou todas as decisões.
Agora falaremos de Bill Thetford. Os críticos da versão publicada parecem sempre invocar seu nome, como se ele jamais fosse consultado quanto à editoração final. Sejamos generosos e digamos que essa posição é fruto de ignorância e não de desonestidade. Foi Bill que insistiu que houvessem 50 princípios dos milagres no início, não 43 ou 53, como estavam nas várias vezes que Ellen redatilografou. Então, houve 50 princípios na versão final por sugestão e insistência de Bill. Nenhum material foi acrescentado ou deletado do texto para conseguir isso. Foi simplesmente rearranjado. Bill também foi inflexível em relação ao parágrafo final do texto, que ele achava que deveria aparecer em uma única página e não dividido. É dessa maneira que ele aparece, com todo o destaque e importância. Soa isso como um homem que tenha sido alijado, descartado, alheio ao que se passava, e não tivesse sido consultado ou permitido dar sua opinião? Absolutamente não. A verdade é, Bill não era o tipo de homem que gostasse de prestar demasiada atenção a detalhes, comumente requeridos numa editoração. Mas a ele era sempre mostrado o material editorado, toda vez que era introduzida alguma mudança, como um parágrafo que estava sendo mudado de um lugar, e quando ele considerava que algo era importante. Ele chamava a atenção, opinando. Essa é a maneira como tudo se passou. Então, agora façamos a nossa própria pergunta a esses que sempre encontram algo de sinistro em decisões normais de editoração, em vez de fazerem o curso. Ellen e Bill não estavam ambos suficientemente satisfeitos com a edição final de um curso em milagres para publicá-la, junto com Ken Wapnick, Judd Scott e Bob Scott. Em nome da organização sem fins lucrativos, a Fundação para a Paz Interior? Não foram eles os 5 membros originais? Ellen não veio em pessoa à Califórnia com Bill, Ken e Judd compartilhando o curso recém-publicado com as pessoas? Bill não apareceu nas câmeras em mais de uma ocasião e fez citações da versão publicada e também não o usou ele próprio em grupos de estudo na região de San Diego, para onde foi depois de se aposentar na universidade? Aí vem nossa pergunta. Ellen, nos 5 anos que sobreviveu ao curso publicado, ou Bill, nos 10 anos em que sobreviveu ao curso publicado, qualquer um dos dois alguma vez fez algo ou disse algo ostensivo ou subreptício que sugerisse, direta ou indiretamente, que a versão final publicada do curso não fosse a versão correta que as pessoas deveriam estudar? Isso é incorreto na melhor e desonesto na pior das hipóteses. Apresentar Bill como alguém completamente afastado da versão final publicada do curso. E não penso que seja exagero dizer que ambos, Bill e Ellen, apoiariam completamente isso que aqui em Corpus estivessem hoje. Então, em quem você irá crer? As pessoas que estavam lá ou as pessoas que vieram junto depois e queriam o curso para elas mesmas, aparentemente para que conseguissem fazê-lo ter o significado que quereriam que tivesse, ao invés de ter de estudá-lo? Com o sentido que lhe foi dado por J, mantido e preservado por quem o editorou? Gary, amo suas perguntas retóricas. Obrigado, Porchat. Isso é uma verdadeira ajuda para mim. Quanto aos outros, deixemos que decidam. Mas você sabe, os argumentos das pessoas que divulgavam a controvérsia nunca soaram verdadeiros para mim. Quero dizer, se o Divino Espírito Santo consegue ver tudo, todo o tempo, querem que eu creia que J não sabia o que estava fazendo quando ele ditou, por 7 anos e meio, seu curso a Ellen e Bill? E estão esses críticos dizendo que J não sabia, antecipadamente, que Ken e Judd viriam para a cena? Estarão eles dizendo que J passaria pelo registro escriba de Ellen e fazê-la atravessar tudo o que houve enquanto anotava o curso por mais de 7 anos, sabendo que sua mensagem não seria dada da maneira que ele a queria? Isso não faz qualquer sentido. De fato, isso soa como excremento. Efetivamente, isso soa como um imenso, enorme monte de excremento. Não exagere isso, diz Porchat. O ponto importante é o que importa. Você tem a versão correta do curso. E certamente, J, quando escolheu trabalhar com Ellen e Bill, sabia de tudo o que iria acontecer. Se ele soubesse que não surtiria o efeito que ele queria, então por que ele o faria da forma que o fez? Ele consegue enxergar tudo o que aconteceu ou alguma vez acontecerá a partir do fim dos tempos, como o curso ensina.
Ele reconheceu tudo o que o tempo contém e o deu a todas as mentes, para que cada uma pudesse determinar de um ponto em que o tempo estava acabado, quando estaria liberada para a revelação e a eternidade. Já repetimos várias vezes antes que apenas fazes uma jornada que já terminou. O 100. Ele também diz: eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Esses, que sugerem que outra versão do curso seja necessária em lugar da autêntica, estão caindo numa armadilha, e armadilhas são só do ego, como J diz também no curso. E aqueles que buscam a controvérsia vão achá-la. Porém, aqueles que buscam esclarecimento também vão encontrá-lo. Entretanto, têm de estar dispostos a deixar de ver a controvérsia, reconhecendo que ela é uma defesa contra a verdade na forma de uma manobra de adiamento. O 100. Os buscadores de controvérsia e os que as defendem, ao fazerem isso, conseguem uma coisa e só uma coisa. Eles manobram para distrair estudantes potencialmente bons que de outra forma poderiam estudar o curso, fazendo-os focalizar nas árvores ao invés da floresta, e assim retardam sua experiência da verdade. Se essa é a desejada vocação dessas pessoas, que sejam bem-vindas a ela, mas a verdade segue aí, impoluta e intocável, imóvel e inviolável, para ser encontrada por quem seja que busque esclarecimento e esteja desejoso de usar as tecnologias do perdão. Esses também encontrarão a experiência que vem junto com ela, que é a meta do curso. Artem. Agora, uma palavra a respeito de rupturas. Divisão, rompimento é o que o ego faz. Tudo no mundo se separa, mesmo que seja pela morte, porque tudo aqui, sem exceção alguma, simboliza o pensamento de separação do ego. Não tema isso. Isso sempre acontecerá, enquanto for exibida e acalentada por aí qualquer gênero de forma. Nunca houve uma igreja ou organização espiritual que não passasse por alguma forma de divisão, usualmente mais cedo do que mais tarde. Sua incumbência, Gary, é perdoar isso. Faça o curso. Se parecer haver divisões no nível da forma na comunidade do curso, entenda que a forma de sair disso não está no nível da forma. É por meio do perdão no nível da forma. E isso é feito no nível da mente, que nada tem a ver com o nível da forma. Tenho certeza que, se você recorda da frase de Carl Jung, que observando todas as diferentes variações de seu trabalho, que estava sendo feita por seus estudantes no final de sua carreira, remarcou: graças a Deus eu sou apenas Jung e não um Jungariano. Bem, se no mundo tudo se divide e muda, seja uma igreja, uma filosofia, a psicologia, a espiritualidade ou uma organização, então que forma de encarar o assunto poderia ser a mais correta? Eu não sei, qual? Pergunta Gary. Pense, Gary, continua Artem, se algo passa inexoravelmente, por quebra, divisão, separação, divergência, desunião, que forma de encará-lo poderia ser a mais correta? Já sei. A forma de encará-la, a mais correta, deve ser aquela que existia antes da primeira quebra ocorrer, diz Gary. Muito bem, continua Artem. Lembre-se desse fato. Se você alguma vez tiver qualquer dúvida a respeito de em quem você deve crer, quando se trata do que o curso esteja dizendo, você tem os membros originais da Fundação para a Paz Interior, Ellen, Bill, Ken, Judd e Bob, por estarem lá antes da primeira quebra ocorrer. Por definição, significa terem conhecido como tudo a respeito disso se passou. Estão destinados a ser os mais exatos. Aliás, você gostaria de anotar que Ken, Judd e Bob continuam todos amigos entre si? E se Ellen e Bill estivessem ainda por aqui, em corpos, seguiriam sendo amigos com todos os membros originais da Fundação. Isso é bem mais do que você consegue dizer dos membros iniciais de algumas organizações espirituais. De fato, se você quer oportunidades de perdão, eu lhe recomendaria que você desse uma volta por aí com pessoas espirituais. Você está destinado a encontrar muitos deles. Porchá. Há um corolário aqui. Assim como os divisionistas do curso, provavelmente nunca reconhecerão que a versão do curso usada por Ellen e Bill é a versão correta. A Igreja nunca admitirá que o Evangelho do Tomé existiu antes dos outros evangelhos. Ele existiu, e isso é outro exemplo excelente de como a integração existente antes da primeira quebra ocorrer é sempre a mais exata.
Depois da crucificação, alguns dos discípulos ficaram inspirados pelo fato de que Jota não sofrera. Outros ficaram abatidos porque o mestre se fora. Tadeu e eu iniciamos uma seita baseada nos ensinamentos de Jota e no nível. Tivemos vários rolos feitos do que viria a ser o Evangelho de Tomé. Mesmo que a esse tempo nós simplesmente nos referiríamos a ele como os ditos. Pelo menos essa é a palavra em inglês e os correspondente em português. Houve outro evangelho baseado nas palavras de Jota que era acurado. Ele era chamado Palavras do Mestre. Já lhe contei antes que esse é o famoso evangelho que, a fonte da qual os três assim chamados evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, todos tomaram emprestado. Eles puseram de lado as partes com que eles não estavam de acordo, as partes que não se encaixavam com a teologia posterior de Paulo. No final, ambos, Tomé e Palavras, foram apagados pela Igreja, para nunca mais serem vistos, exceto pela versão desfigurada de Tomé que você tem hoje por aí, desenterrada em 1945 em Nag Hammadi. Já lhe disse que 1/3 desses ditos foram adicionados ao longo dos 300 anos entre a crucificação e o tempo em que o Evangelho foi enterrado no IV século. Não apenas a Igreja destruiu esses evangelhos e muitos outros, ela tentou eliminar da história alguns dos primeiros professores da mensagem de Jota. Por causa disso, o melhor desses professores não é bem conhecido dos cristãos ou do resto do mundo. Sim, eu sou conhecido e por eu, nesse caso, quero dizer Tomé, mesmo que você seja tão Tomé quanto eu o seja, Gary, mas eu sou conhecido como o então chamado Tomé das dúvidas. A forma pela qual essa história foi contada no Novo Testamento foi uma tentativa de me fazer parecer mal, porque a igreja se sentiu ameaçada pelo Evangelho de Tomé. Eu era famoso demais para ser erradicado, então uma história revista era necessária. As histórias dos outros professores quase desapareceram. Eu mencionarei 2 dessas porque elas estavam entre os melhores professores da mensagem de Jota. Estevão era igual a mim como professor, e ele tinha um bom evangelho, apesar de não os chamarmos de evangelho nesses dias. Ele era bem conhecido porque formou grupos de seguidores, em muitos dos lugares visitados por Jota. Ele tinha a interpretação correta de Jota e foi uma grande influência nos anos depois da crucificação. Mas, pelo tempo em que o Novo Testamento foi escrito e revisado pela Igreja pelos séculos afora, o lugar de Estevão, no esquema geral das coisas, havia sido grandemente reduzido. Sim, ele é citado no Novo Testamento. Há de fato uma alusão a quão grande ele era, como o professor do livro de Atos, capítulo 6 e 7. Mas o tamanho do espaço dado a ele não lhe faz justiça em relação ao papel que ele desempenhou. Mesmo assim, farei uma rápida citação dos Atos, que é um relato bem acurado da morte de Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiram com Estevão, e não conseguiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com quem ele falava. Atos, Evangelho de Tomé. Isso prossegue e descreve como eles o mataram pelas palavras de blasfêmia. E, incrivelmente, Saulo, que mais tarde seria chamado de São Paulo, estava lá, e como o próprio livro de Atos o descreve. E Saulo consentiu na sua morte. Atos 8.1. Lembre-se, Saulo perseguiu cristãos até que sua culpa tomou-lhe o que tinha de melhor. Também o evento aqui descrito teve lugar bem uns 20 anos depois da crucificação, e Saulo, nessa ocasião, ainda não havia tomado a causa de Jota, que ele, no final, converteu em uma teologia. Estevão tinha uma excelente capacidade de comunicar às pessoas a mensagem de Jota, mas pelo tempo em que o cristianismo foi estabelecido como uma religião organizada, ele se tornou um conjunto de crenças, mais do que uma nova maneira de olhar para o mundo e para tudo o que havia nele. E por maneira de olhar para o mundo, eu quero dizer visão espiritual. O ensinamento de Jota em relação à visão é que você olhe além do mundo, para a sua realidade. Essa era a mensagem de Estevão também, e a igreja não tinha qualquer serventia para ela.
De todos os bons professores que foram riscados para fora ou revistos pela história, nenhum foi maior que Maria de Madalena. Tomamos isso claro durante a primeira série de nossas visitas, que Maria não era a prostituta que Jota salvou de ser apredejada até a morte. E nós repetimos isso durante esta série de visitas, porque é óbvio que algumas pessoas ainda não captaram isso. Maria foi a mulher de Jota. Os rabinos judeus não eram jamais solteiros, mas Jota tratava Maria como uma igual, e nós jamais vimos qualquer razão para pensar que ela não fosse sua mulher. Por causa disso, havia algum ciúme. É a maneira do mundo, e os discípulos eram humanos, apesar de Maria já ser iluminada. Como o de Tomé, o Evangelho de Maria não é perfeito. Ele foi alterado ao longo dos séculos. Mesmo assim, você consegue ter um vislumbre de Jota e Maria. Maria de Magdala era provavelmente o mais cristalino dos professores da mensagem de Jota, possivelmente por ela o haver entendido tão completamente em nível pessoal. Era como se ela houvesse se tornado realmente uma com ele. Era inusitado, mas um grande grupo de seguidores de Jota se consistia de mulheres. Na cultura judaica, em 2000 anos atrás, as mulheres ainda não haviam sido permitidos se expressarem espiritualmente tão bem quanto os homens. Mas Jota tratava a todos da mesma maneira, e se tornou explícito às mulheres que elas eram bem-vindas em sua presença, e a notícia se espalhou. As mulheres que se tornaram uma parte muito importante de seu ministério. Elas eram as pessoas que se adiantavam, providenciando comida e abrigo nas casas de outras mulheres. Os homens apenas iam, de lugar em lugar, e eles eram providos. Depois da crucificação, Maria sabia que Jota estava bem. Ela foi a primeira a vê-lo aparecer como um corpo depois. Por certo, o propósito disso foi de ensinar a irrealidade do corpo. Maria entendeu isso. Estevão, Tadeu e eu entendemos isso também, até um certo grau, mas não tão completamente quanto Maria. Os outros discípulos não entenderam a lição muito bem, de forma alguma, e alguns deles usavam isso como uma razão para exaltar Jota pessoalmente em glória como um corpo ressurrecto. Maria era um professor glorioso da mensagem de Jota. Algumas vezes as pessoas se sentavam ali, boca abertas, ouvindo-a apenas. Acontecia que uma bem alta percentagem das pessoas que iam às reuniões dela eram também mulheres. As mulheres têm sido, através dos tempos, sempre mais avançadas espiritualmente do que os homens em geral, porque elas tendem a ser frequentemente mais maduras. Isso não significa que não haja homens que sejam tão ou mais avançados, apenas que não há muitos deles. Na cultura daquele tempo, as mulheres se alegravam de ouvir Maria em lugar de algumas antigas ideias que haviam recebido aparentemente sempre. Não vou detalhar os ensinamentos de Maria que eram os de Jota ou o seu evangelho. Eu gostaria de me manter no evangelho de Tomé, que foi a maior parte da minha experiência pessoal. Há e haverá muitas pessoas falando a respeito de Maria. No entanto, eu gostaria de corrigir uma interpretação equivocada. Jota e Maria jamais tiveram filhos. E mesmo que os tivessem tido, o conceito de uma assim chamada linhagem de sangue deles seria totalmente sem significado para Jota. Isso foge inteiramente do propósito. Se você encontrasse, digamos, alguém que houvesse herdado a genética de Jota, e daí? Todo o propósito de Jota era ensinar a insignificância do corpo, não glorificá-lo. E mesmo assim, se alguém fosse um descendente dele, isso não lhes daria nenhuma capacidade espiritual extra, nenhuma a mais do que a maioria de todas as capacidades que as crianças recebem de seus pais geneticamente. O foco deveria sempre se manter em fazer suas lições de perdão e ir para casa, na mente, mas nunca no nível da forma e do corpo, que não consegue jamais ser espiritualizado. As pessoas estão sempre procurando por salvação realizada, exercida, recebida ou sofrida por outra pessoa, uma salvação vicária. Elas querem se iluminar por seguir o iluminado e ter a iluminação outorgada, presenteada a elas. Isso não funciona assim. Além disso, há tantas pessoas por aí se apresentando como algum tipo de mestre, dizendo que vão ensinar a você a maestria, que isso chega a ser cômico. Se você enterrar uma unha no punho dessas pessoas, isso doeria nelas como se fosse inferno. Jota realmente era um mestre, e ele não conseguiu sentir qualquer dor, porque a mente sem culpa não consegue sofrer. Quanto à linhagem de sangue, não há isso de linhagem de sangue. E se houvesse, isso meramente colocaria a atenção das pessoas exatamente onde jamais deverá estar nem ficar. Legal, diz Gary. Então Maria,
Estevão e um muito humilde Tomé. Isso soa como um senhor grupo. Vocês se entendiam bem uns com os outros? Estou só brincando. Porchat continuou. Efetivamente, nos entendíamos bem. Sei que você está brincando, porque desde a última visita da primeira série, você teve bem umas tantas lembranças de ser Tomé e de sua vida com Jota, certo? Você sabe disso, parente, diz Gary. Porchat continua. Talvez conseguimos falar a respeito disso um pouco, algumas vezes, mas eu sei que você tem algo mais que gostaria de fazer nesse momento. Sim. Já sei que nada há escondido para vocês. Eu gostaria de tentar um pequeno experimento, porque tenho algo que quereria ler. É ligado ao curso e ao Evangelho de Tomé. Isso estaria bom para vocês? Você está confundindo minha cabeça, Gary, diz Porchat. Estou brincando. Mas primeiro, conte uma piada. Nós não deveríamos ir longe demais sem fazer alguma graça. Você faz as pessoas rirem em seus workshops, e isso fica perfeito. Aliás, sua clareza quando em pessoa você ensina é bem impressionante também. Isso é porque tem alguns bons professores e muito ajuda. Mas obrigado, sempre posso fazer bom uso de um pouco de encorajamento. Então lá vai minha piada. Jesus está andando por uma estrada há 2000 anos atrás. Por certo, seu nome não era Jesus, mas vamos chamá-los assim nessa piada. De repente, ele topa com um grupo de pessoas, disposto a apedrejar até a morte uma prostituta. Essa era a lei então. Se você encontrasse uma prostituta, você a apedrejará até a morte, mesmo que há 1 hora atrás você houvesse estado com ela. Esses caras veem Jesus se aproximando. Então, eles têm uma ideia. Veja, eles não gostavam de Jesus. Ele era como um rabi renegado e não se curvava às suas preciosas regras. Então, acharam que conseguiriam fazê-lo cair num ardil. Eles fariam com que ele dissesse que não deveriam apedrejá-lo até a morte. Nesses dias não bastava seguir a lei, você tinha de concordar com ela. Se você falasse contra alguma das leis de Deus, isso era blasfêmia. Isso seria tão ruim como desobedecer à própria lei. Então, quando Jesus chegou até eles, um deles diz: Rabi, temos aqui uma prostituta e vamos apedrejá-la até a morte. Isso é o que se espera de nós, correto? Bem, você tem que acordar bem cedo pela manhã para conseguir ganhar do velho Jesus. Ele apenas olhou para o grupo ali reunido e disse: Aquele dentro de vocês, que não tenham nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Eles então foram deixando cair suas pedras, cada um por sua vez, porque não conseguiram imaginar-se a si mesmos como sem pecado. E assim, Jesus conseguiu salvar a vida da prostituta, ensinar uma lição e que ele próprio não fosse apedrejado até a morte no caso. Isso foi a solução perfeita, dizendo: Aquele dentro de vocês, que não tenha nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Mas daí, de repente, essa outra mulher vem andando. Ela tem uma pedra bem grande em sua mão. Ela anda até a prostituta e deixa cair a pedra bem em cima da cabeça dela. A prostituta desmaia. Jesus olha para a mulher que acabou de fazer isso e diz: Venha, mãe, você quer me dar uma pequena chance? Essa é uma das boas, diz Artem. E é bom que você nem sempre tome sua espiritualidade tão damadamente a sério. Muita gente hoje ficaria surpresa diante do humor irreverente que Jota ocasionalmente demonstrava. E o experimento de que você estava falando. Gary continua. Sim, eu gostaria de ler uma pergunta que foi feita online no grupo de estudo que fala do desaparecimento. E daí ler como a pergunta foi respondida por um dos membros, não apenas porque concordo com o que foi dito pela pessoa que respondeu, mas porque também penso que seja uma grande demonstração de uma mudança de tendência, uma nova maneira de falar, de ver Jota. Afinal, ele é um ser iluminado, de quem as pessoas estão recebendo nova informação a respeito do curso do Evangelho de Tomé, que ficou considerado perdido para o mundo por 1600 anos. Penso que o que vai dito aqui assesta o foco numa nova maneira de olhar o mundo, que é uma moderna contraparte a muitas das ideias que foram expressadas nesses evangelhos iniciais, que foram varridos pela igreja. O que você acha? Vamos a ele, diz Artem. Gary então continua. Tudo bem. Primeiro, aqui está uma declaração por um anônimo cristão tradicional no grupo de conversa online para o desaparecimento do universo. Ele escreveu: A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo.
O Evangelho é que Cristo veio ao mundo para salvá-lo por meio de sua morte na cruz e da ressurreição. Cristo não veio para compartilhar verdades divinas ou segredos conosco. Ele veio para morrer por nossos pecados para que pudéssemos ser salvos e partilharmos a eternidade com Deus. Não estou postando isto para abrir um debate ou algo parecido. Eu tenho um parente que me apresentou a esse livro, O Desaparecimento do Universo, e que queria que eu o lesse. Foi dessa maneira que encontrei esse quadro de mensagens. Esse é o fim da mensagem, continua Guerra. Então, essa é a leitura típica cristã desse cara, J. O escritor tem até mesmo parte do credo do apóstolo aqui. Agora vou ler a resposta que foi dada por Roger F. Van Vlingensen, de Nova York, o autor de O Evangelho como um Caminho Espiritual, e o tradutor e publicador do trabalho de um autor holandês sobre espiritualidade chamado Jan Willem Kaiser. Ele é publicado em inglês sob a marca da Open Field Books. Roger, a quem encontrei quando fiz meu primeiro workshop em Manhattan, está trabalhando numa nova tradução do grego, assim como uma introdução ao Evangelho segundo Marcos. Aliás, ao ler agora, vou substituir Jesus pela letra J. Tenho a permissão de Roger de usar aqui o que ele escreveu. Penso que o texto descreve algo fascinante que notei acontecendo desde o nosso primeiro encontro e desde que nosso primeiro livro apareceu. Esta é a resposta de Roger. Alô, considere apenas que pessoas diferentes experienciaram J de diferentes maneiras. O cristianismo explica J de uma certa maneira, e se assim funcionou para você, deve apegar-se a ela. Entretanto, essas explicações não funcionam muito para muita gente. Nem funcionaram para meus pais, que deixaram sua igreja quando eu tinha 2 anos e meio. Uma das coisas que se deram conta, que era provavelmente na teologia protestante, desde meados do século XVIII, era de que o cristianismo é uma criação de Paulo e que não representava os ensinamentos de J. Subsequentemente, eu fui criado com uma noção da presença viva de J em minha vida, na forma da nossa capacidade de chamar por ele como a ajuda de Deus. Então, para mim, a ideia de J morrendo por nossos pecados foi, para mim, sempre balela. Isso era uma teologia a respeito de J, opondo-se a um ensinamento de J. Aí, quando encontrei um curso em milagres, onde J explica em detalhes por que o sentido da crucificação não é o sacrifício do Filho de Deus por nossos pecados, mas em vez disso é um ensinamento de amor infinito, eu soube que esse era o J por quem eu estivesse procurando toda a minha vida. Houve um profundo reconhecimento. Toda a minha vida eu havia estudado as Escrituras bem intensamente, incluindo o do Velho Testamento em hebraico e do Novo Testamento em grego, para não ficar tão dependente de traduções em que eu não confiasse. Acresce, eu, francamente, sempre focalizei as palavras de J e não na interpretação de outros. Paulo e nem mesmo os apóstolos. Mesmo das histórias do Novo Testamento, parecia-me claro que os apóstolos estavam lutando para entender e não eram claros a respeito de seu significado. A certeza explícita e a aparente clareza de Paulo para mim sempre pareceram como um disfarce da profunda incerteza em relação às suas próprias experiências na estrada de Damasco. Então, para mim, Paulo sempre aparentou ser inconfiável ao extremo. Ele escreve passagens lindas, mas isso tudo vem emoldurado por uma porção de coisas odiosas sobre pecado e culpa, sem mencionarmos a maior delas, sua interpretação da crucificação, na qual J morre por nossos pecados. Em resumo, para mim, J trabalhava, Paulo não, e em um curso em milagres e mais tarde em O Desaparecimento do Universo eu encontrei a voz de J, livres das teologias posteriores a respeito dele. Também eu estava ciente muito cedo do Evangelho segundo Tomé, a partir da qual J nos fala em termos que são muito claramente não dualistas, e então isso aporta grande dificuldade na harmonização com a teologia paulina. Apesar de potencialmente haver menos problema com outros materiais evangélicos, dependendo de como você os leia. A Igreja inicialmente descartou Tomé, como tardio nas evidências internas, levou muitos eruditos a crerem que ele fosse, ao contrário, precoce e, de fato, provavelmente cerca de 50 anos antes de Cristo, ou até mesmo antes de Paulo, ou de quando os outros evangelhos foram escritos. Nesse caso, isso oferece evidência adicional interessante do ensinamento de J,
livre do teologismo posterior de Paulo. Então, falando estritamente em meu nome, isso faz sentido para mim e consegue ser completamente entendido dentro de um bem ordenado revisionismo histórico do cristianismo iniciante. Nesse contexto, deveria ser tornado claro que J não tinha intenção alguma de fundar uma nova religião, mas que ele era, em verdade, muito mais um professor espiritual universal, surgido, mesmo assim, num mundo judaico. Visto sob essa luz, o cristianismo era meramente uma tentativa, mesmo que ele fosse se tornar historicamente dominante por 2000 anos, de emoldurar esses ensinamentos numa religião organizada. Olhando isso dessa maneira, há espaço para um entendimento diferente de J. Isso é representado hoje pela tradição viva de um curso em milagres e corroborado por o desaparecimento do universo. E há também muitas outras escolas de pensamento. Genericamente, a ideia útil será ficar com aquela que melhor funcione para você. O modelo de um curso em milagres funciona para mim, e é utópico de o desaparecimento do universo. É isso que está sendo conversado nesta relação. Então, se você está interessado, fique por perto. Isso é bom também. Ninguém aqui está interessado em repetir coisa alguma dos 2000 anos de dissensões e divisões internas que fizeram a história da Igreja Católica. Nós simplesmente focalizamos numa versão alternativa da matéria, que, de novo, é representado por um curso em milagres. O desaparecimento do universo acresce a isso por prover a ponte entre a formulação moderna dos ensinamentos de J, como trazidos por um curso em milagres, e sua conexão ao ensinamento central do Evangelho de Tomé. Isso chega a ser intrigante, sendo que Tomé claramente não se encaixa, em absoluto, dentro da tradição paulina e aporta maiores desafios de teologia. Então, no mínimo, pode-se concluir que isso representa um entendimento diferente de J, corrigindo o que o cristianismo ortodoxo desenvolveu. Faz sentido para mim, diz Gary. Puxa, ele acertou na mosca, irmão. E isso efetivamente faz uma boa introdução para uma pequena surpresa que eu tenho para você. Eu lhe havia dito que 2/3 dos ditos no Evangelho de Tomé eram autênticos e que 1/3 foi acrescido mais tarde. Ao todo, há 114 ditos da versão do Evangelho de Tomé existentes hoje. 44 desses foram acrescidos durante os 300 anos, entre minha execução na Índia e o tempo que a cópia que você tem hoje foi enterrada no Egito. Desta vez, não irei explicar os diferentes ditos. Vou única e exatamente recitar os 70 ditos autênticos do Evangelho de Tomé, como eles deveriam ser falados, em inglês e aqui nesta tradução em português, e simplesmente deixarei de lado os 44 incluídos espuriamente mais tarde. As pessoas conseguem usar o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo para interpretar o sentido por elas mesmas. Elas também têm as explanações que dei de 22 ditos, em vários instantes durante a primeira série de visitas que fizemos, para ajudá-las a se manterem no trilho certo. Como fiz antes com esses 22 ditos, que aqui são também incluídos, mas sem as explanações, usarei minha própria versão padrão, revisada, colocando-a em ordem, à minha maneira, de forma que combine intimamente com o que J disse à época. Lembre-se, no entanto, que eu disse que esses 22 eram mais relevantes para a sua cultura. Alguns dos outros são muito orientais e podem parecer um tanto estranhos para ocidentais. Não obstante, não importa que escritura leiam. As pessoas deveriam, no final, se tornar seus próprios ministros e intérpretes, usando o Divino Espírito Santo como seu guia. Esse é efetivamente parte do processo de retornar ao ou se tornar de novo Espírito, que é o que em verdade são. Não é necessário entender cada dito de imediato. E, por certo, mais leituras dos 3 livros de Um Curso em Milagres, bem como os livros de O Desaparecimento do Universo, são altamente recomendadas. Essa é a maneira presente pela qual J está dando sua mensagem. Lembrem-se, ele tem de falar às pessoas em palavras e símbolos com os quais consigam entender e aceitar agora neste tempo. Ele, por certas razões, falou da maneira que fez no Evangelho de Tomé. Ele fala hoje da maneira que fala no curso. E nós o ajudamos nos livros de O Desaparecimento por outras razões. É como o próprio J diz no curso. O Divino Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. O 100 livro-texto.
Assim, mesmo que o conteúdo da mensagem, o amor do Divino Espírito Santo, não mude, a forma muda. Também a mensagem, tanto do Evangelho de Tomé como de O Curso, são pura e rigorosamente não dualistas e deveriam sempre serem vistos sob essa luz, mesmo quando alguma metáfora seja usada para descrever o mundo separado e os que nele creem. Esses são os 70 ditos corrigidos ou logos no corrente Evangelho que estou pessoalmente escrevendo para validar. Se você quiser, você até pode chamá-lo o Evangelho de Tomé da Purchá, para distingui-lo da versão Nag Hammadi. Isso é Yeshua 2000 anos atrás. Por estarem os ditos num idioma diferente, eles não são citações exatamente das palavras de Jota, mas são o mais próximo possível em inglês e aqui traduzidos para o português. Aproveite-os bem. É um prazer ver essas palavras de Jota sendo examinadas hoje, por quem tenha para quem tem duas boas orelhas para ouvir. Não era assim fácil compartilhar esses ditos há 2000 anos atrás, mas, sendo tempo irreal, seu transcorrer perde a importância. Mesmo que a versão original não tivesse números, usarei os números que correspondem ao Evangelho, corrente numerado, para ajudar as pessoas, se escolherem, comparar essa versão corrigida a outras versões e traduções. Os números para os ditos previamente mencionados, adicionados indevidamente por outros, omitidos aqui, simplesmente serão pulados. Os que depois desejarem renumerar o Evangelho para 70 ditos são bem-vindos a fazer isso. Combinei os números 6 e 14 do Nag Hammadi, versão do idioma copta, porque foram misturados ao longo dos anos. Nas partes deles contém um dito verdadeiro. No dito 13, eu não o disse na primeira pessoa, porque J, no início dele, falava com outras pessoas e não apenas comigo. Também em referência ao último dito, número 114, na versão Nag Hammadi, que diz que você tem que tornar uma mulher num homem antes que ela consiga entrar no reino, quero observar que isso foi tão claramente acrescentado mais tarde e tão obviamente contradiz ditos anteriores no Evangelho, que é absolutamente inacreditável que alguém consiga alguma vez tomá-lo a sério. Incidentalmente, uma boa tradução do aramaico das palavras que falarei a você esta noite dará a você o único evangelho completo existente que tem apenas as palavras originais de J em sua própria linguagem. Essas não são suas únicas palavras nesse período de tempo, mas elas são as autênticas de meu evangelho. Tomará muito mais palavras para registro de tudo de útil que J disse nos últimos vários anos em que ele aparenta estar num corpo. Eu considero um ato de completude ter as palavras de J no Evangelho de Tomé, relembrado acuradamente por uma encarnação posterior a mim mesmo. Eu registrei as palavras de J há 2000 anos atrás e agora você, Gary, as gravará outra vez. Assim, o Evangelho será corrigido e passado adiante na forma original. Aqui agora, nota de Gary. Eu acrescentei o título abaixo. Purchá disse todos os 70 ditos. Eles foram gravados para assegurar a exatidão. Começando o ditado do Evangelho de Tomé, segundo Purchá. O Evangelho de Tomé por Purchá. Estes são os ditos ocultos que o vivente J falou e Dídimo Judas Tomé registrou. Primeiro. E ele disse: quem quer que descubra a interpretação destes ditos, não provará a morte. 2. J disse: aqueles que buscam não deveriam parar de buscar até que encontrem. Quando encontrarem, ficarão conturbados. Quando ficarem conturbados, maravilhar-se-ão e reinarão sobre tudo. 3. J disse: se seus mestres lhe disserem, veja, o preceito divino de Deus está no firmamento, então os pássaros precederão você. Se lhes disserem, ele está no mar, então os peixes precederão você. Mas em vez disso, o preceito divino de Deus está dentro de você, e você está em toda parte. Quando você se conhecer, você será conhecido e entenderá que você e eu somos um. Mas, se você não se conhecer, viverá em pobreza, e você será a pobreza. 4.
J disse: a pessoa avançada em dias não deveria hesitar em perguntar a uma criancinha o sentido da vida, e essa pessoa viverá. Pois muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão como um só. 5. Conheça o que está diante de seu rosto, e o que está oculto a você lhe será desvendado, pois nada que esteja oculto deixará de ser revelado. 6. Os discípulos lhe perguntaram: você quer que jejuemos? Como deveríamos orar? Deveríamos dar a caridade? Que dieta deveríamos observar? J disse: quando forem a qualquer região e andarem por seus campos abertos e as pessoas acolherem vocês, comam do que seja servido por eles, pois afinal, o que entra em sua boca não os prejudica, mas em vez disso, é o que sai de sua boca que revelará vocês. 8. J disse: um pescador sensato lançou a rede no mar. Quando a puxou fora, estava cheia de peixinhos. Dentre esses, ele descobriu um peixe grande e bom. Ele atirou de volta ao mar todos os peixinhos e escolheu guardar o peixe grande. Qualquer um aqui com 2 boas orelhas deveria ouvir. 9. J disse: veja, o semeador saiu, tomou um punhado de sementes e a espalhou. Algumas caíram na estrada, os pássaros vieram e as comeram. Outros caíram sobre os espinhos, eles as afogaram e os vermes as comeram. E outras caíram em solo bom e produziram uma boa colheita, de 60 bem medida e de 120 bem medida. 11. Os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. 13. J disse aos discípulos: comparem-me a algo e digam como sou. Simão Pedro lhe disse: você é como um anjo justo. Mateus lhe disse: você é como um mestre de sabedoria. Tomé lhe disse: mestre, minha boca é inteiramente incapaz de dizer o que você é. E ele o tomou e saíram e falou 3 ditos a ele. Quando Tomé voltou a seus amigos que lhe perguntaram o que J disse a você, Tomé lhes disse: se eu lhes contar uns dos ditos que ele me disse, vocês pegarão pedras e me apedrejarão, e fogo sairá dessas pedras e consumirá vocês. 17. J disse: eu lhe darei o que nenhum olho viu, o que nenhuma orelha ouviu, o que nenhuma mão tocou e o que não surgiu no coração humano. 18. Os seguidores disseram a J: diga-nos como o nosso fim será. Ele disse: descobrirão o começo então, para que estejam descobrirem o começo então, para que estejam buscando o fim, pois onde está o começo, o fim será. Feliz é aquele que se posta no começo, esse saberá o fim e não provará a morte. 20. Os discípulos disseram a J: diga-nos como é o preceito divino de Deus. Ele lhes disse: é como um grão de mostarda. É o menor de todos os grãos, mas quando cai em solo preparado, produz uma planta grande e se torna o abrigo para pássaros do firmamento. 22. Quando você torna 2 em 1, e quando você faz o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, e quando você toma o macho e a fêmea como um só, para que o macho não seja macho e a fêmea não seja fêmea, então você entrará no reino. 23. Eu escolherei você em 1 milhão, e 2 de 10 milhões, e eles postarão como um só. 24. Os discípulos disseram: mostra-nos o lugar onde você está, para que o busquemos. Ele lhes disse: qualquer um aqui que tenha 2 orelhas, melhor fará ouvir. Há luz dentro de uma pessoa da luz, e ela brilha em todo o mundo. Se não brilha, isso é escuridão. 26. Você vê o argueiro que está no olho do seu irmão, mas você não vê a trave que está em seu próprio olho. Quando você retirar a trave de seu próprio olho, então verá bem claro para retirar o argueiro do olho do seu irmão. 28. Eu me pus no mundo e encontrei-os todos bêbados, mas não encontrei nenhum sedento. Vieram ao mundo vazios e buscam sair do mundo vazios, mas enquanto isso estão bêbados. Quando puserem fora seu vinho, abrirão seus olhos. 31. Um profeta não é aceito em sua própria cidade. Um médico não cura os que os conhecem. 32. J disse: uma cidade construída sobre um monte alto e fortificada não consegue jamais ser conquistada nem ficar oculta. 34. J disse:
Se uma pessoa cega conduz uma pessoa cega, ambos cairão num buraco. 36. Não tenha cuidados de manhã à noite e da noite até amanhã, quanto ao que vestir. Os lírios nem labutam, nem fiam. 37. Quando você se despe sem culpa e põe sua roupa sob seus pés como criancinhas e as pisoteia, então você verá o filho daquele que vive e não temerá. 40. Um vinhedo foi plantado fora do pai, mas sendo fraco, será arrancado até suas raízes e morrerá. 41. J diz: a quem tenha algo nas mãos será dado mais, e os que nada tenham serão despojados até mesmo do pouco que tenham. 42. Sejam passantes. 45. Uvas não são colhidas de árvores espinhosas, nem figos apanhados de cactos. 47. Uma pessoa não consegue ao mesmo tempo montar 2 cavalos ou retesar 2 arcos. E um servo não consegue servir a 2 senhores, ou então esse servo honrará a um e ofenderá a outro. Ninguém bebe vinho velho e em seguida quer beber vinho novo. Vinho novo não é despejado em odres velhos, ou eles podem se romper. E vinho velho não é despejado em odres novos, ou ele pode se estragar. Um remendo velho não é costurado em roupa nova, senão pode fazer um rasgo. 48. J disse: se 2 fazem a paz um com o outro, numa única casa, eles dirão à montanha: mova-se daqui, e ela se moverá. 49. Afortunados são os que estão sós e escolhidos, pois encontrarão um reino, pois vocês vieram dele e retornarão para lá outra vez. 51. Os discípulos disseram a ele: quando o descanso para os mortos acontecerá e quando o novo mundo virá? Ele lhes disse: o que vocês estão esperando chegou, mas vocês não o sabem. 52. Os discípulos disseram a ele: 24 profetas falaram em Israel e todos falaram de você. Ele lhes disse: vocês têm descuidado do que está vivo em sua presença e falam dos mortos. 54. Afortunados são os pobres, pois seu é o reino do Pai. 56. Quem veio para compreender este mundo encontrou apenas um cadáver, e para quem tenha descoberto um cadáver, o mundo deixou de valer a pena. 57. O preceito divino de Deus é como uma pessoa que tem boa semente. Seu rival veio durante a noite e semeou o joio entre a boa semente. A pessoa não deixou os trabalhadores arrancarem o joio, mas lhes disse: não, senão vocês podem arrancar o joio e jogar fora o trigo junto com ele, pois no dia da colheita o joio será conspícuo e será posto de lado e queimado. 58. J disse: congratulações à pessoa que perdoou e encontrou vida. 59. Olhem para o que está vivo enquanto vivam. De outra forma, quando mortos quiserem divisar o que está vivo, não serão capazes de vê-lo. 61. Sou aquele que vem do que é íntegro. A mim foram dadas das coisas de meu Pai. Portanto, afirmo que se alguém é íntegro, ele será pleno de luz, mas se alguém for dividido, esse será invadido pela escuridão. 62. J diz: eu revelo meus mistérios aos que estão prontos para eles. Não permita que sua mão esquerda saiba o que sua mão direita faz. 63. Havia uma pessoa rica que tinha muito dinheiro. Ele disse: investirei meu dinheiro de tal maneira que eu semeie, colhe, plante e encha meu armazém com produtos para que nada me falte. Essas foram as coisas que pensava em seu coração, mas nessa mesma noite ele morreu. 66. J disse: mostra-me a pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a pedra-chave. 67. J disse: aqueles que sabem tudo não lhes falta em si mesmos, são completamente carentes. 70. J disse: se você expõe o que traz dentro de você, o que você tem o salvará. Se você não o tem dentro de si, o que não há dentro de você o matará. 72. Uma pessoa disse a ele: diz a meus irmãos que dividam as propriedades de meu pai comigo. Ele disse à pessoa: irmão, quem fez de mim um repartidor? Vira-se para seus discípulos e lhe diz: eu não sou um repartidor, sou? 75. J disse: há muitos postados à porta, mas os que estão sós entrarão na câmara nupcial. 76. J disse:
O preceito divino de Deus é como um mercador que tinha um suprimento de mercadoria e daí encontrou uma pérola. Aquele mercador era prudente, vendeu a mercadoria e comprou a pérola isolada para ele próprio. Assim é com vocês. Busquem o tesouro infalível, duradouro, que nenhum cupim coma e nenhum verme destrua. 79. Uma mulher na multidão disse a ele: Felizardos são o ventre que pariu você e os seios que amamentaram você. Ele disse a ela: Felizardos são os que ouviram a palavra do Pai e verdadeiramente a cumprem. Pois haverás dias que dirás: Felizardos são o ventre que não concebeu e os seios que não deram leite. 80. J disse: Quem quer que fique sabendo que o mundo desvendou o corpo, e quem haja descoberto o corpo, para esse o mundo deixou de ser digno. 85. J disse: Adão veio de grande poder e muita riqueza, mas não foi digno de você. Se houvesse sido digno, não teria provado a morte. 86. J disse: Raposas têm seu covil e pássaros têm seu ninho, mas os seres humanos não encontram nenhum lugar onde se deitam e repousam. 87. J disse: Quão desafortunado é o corpo que depende de um corpo, e quão infeliz é a alma que dependa desses dois. 88. J disse: Os mensageiros e os profetas virão a vocês e dão a vocês o que lhes pertence. Vocês, em retribuição, dão a eles o que têm e dizem a si mesmos: Quando virão e tomam o que pertence a eles? 89. J disse: Por que você lava a parte de fora da xícara? Você não entende que aquele que fez a parte de dentro é o mesmo que fez a parte de fora? 90. J disse: Venham a mim, pois meu jugo é leve e meu mando é gentil, e vocês encontrarão descanso para si mesmos. 91. Eles disseram a ele: Diga-nos quem você é para que creiamos em você. Ele lhes disse: Vocês examinam a face do céu e da terra, mas não chegam a saber aquele que está em sua presença, e vocês não sabem como examinar o momento presente. 92. J disse: Busquem e encontrarão. No passado, no entanto, eu não disse a vocês as coisas a respeito das quais vocês então me perguntaram. Agora estou disposto a dizê-lo a eles, mas vocês não as estão escutando. 94. J disse: O que busca achará, e a aquele que bate será aberto. 95. J disse: Se você tem dinheiro, não o empreste para lucrar. Em vez disso, dê-o a alguém que nunca o pagará de volta a você. 96. J disse: O preceito divino de Deus é como uma mulher. Ela tomou um pouco de levedo, escondeu-o na massa de pão e o fez em grandes formas de pão. Aqui, qualquer um com 2 orelhas melhor fará ouvir. 97. J disse: O preceito divino de Deus é como uma mulher que estava carregando um jarro cheio de comida. Enquanto caminhava ao longo de uma estrada distante, a alça do jarro se quebrou e a comida derramou atrás dela, ao longo da estrada. Ela não sabia disso. Ela não notou o problema. Quando chegou à casa, baixou o jarro e descobriu que estava vazio. 99. Os discípulos disseram a ele: Seus irmãos e sua mãe estão esperando do lado de fora. Ele lhes disse: Estes aqui que fazem o que meu pai quer são meus irmãos e minha mãe. São os que entrarão no reino do meu pai. 100. Mostraram a Jota uma moeda de ouro e disseram a ele: As pessoas do imperador romano exigem taxas de nós. Ele lhes disse: Dê ao imperador o que pertence ao imperador. Dê a Deus o que pertence a Deus. 103. J disse: Cumprimentos aos que conhecem onde os rebeldes irão atacar. Eles conseguem seguir, reunir seus recursos divinos e ficar preparados antes da chegada dos rebeldes. 106. J disse: Quando você fizer os 2 em 1, você se tornará dos filhos de Adão, e quando você disser: Montanha, mova-se aqui, ela se moverá. 107. Disse: O preceito divino de Deus é como um pastor que tinha 100 carneiros. Um deles, o maior, se desviou da manada. Ele deixou os 99 e saiu à procura de apenas um até achá-lo. Depois de encontrá-lo, disse ao carneiro encontrado: Amo vocês mais do que os 99. 108. J disse: Quem seja que bebe da minha boca se tornará como eu. Eu mesmo me tornarei dessa pessoa, e as coisas ocultas serão reveladas a ela. 109. J disse: O preceito divino de Deus é como uma pessoa que tinha um tesouro escondido em seu campo, mas não o sabia. E quando morreu, deixa-o a seu filho.
O filho também não sabia a respeito dele. Assume o campo e o vende. O comprador começa a ará-lo, descobre o tesouro e passa a emprestar dinheiro com lucro a quem ele escolha. 110. J disse: o que aquele que encontrou o mundo? Que aquele que encontrou o mundo e se tornou rico renuncie ao mundo. 111. J disse: os céus e a terra se enrolarão em sua presença, e quem quer que esteja vivendo com aquele que vive não verá a morte. Eu não disse: os que se encontraram a si mesmos, para eles o mundo não é mais digno? 113. Os discípulos disseram a ele: quando virá o reino? Ele disse: ele não virá por observá-lo. Não será dito: veja aqui ou veja lá. Em vez disso, o reino do Pai está aqui, espalhado sobre a terra, e as pessoas não o veem. Nota: ficamos sentados ali por alguns minutos e não dissemos nada. Eu me senti transcendido pela experiência. Daí finalmente falei e perguntei: puxa, isso foi incrível. Realmente soou verdadeiro para mim. E todo o conjunto flui agora muito melhor também. Enquanto você falava, consegui visualizar J dizendo as palavras. De fato, da primeira vez que realmente ouvi sua voz, ele disse a mim algumas dessas palavras que você disse, perto do final, aí do número 110. Só mais tarde foi que consegui ver que havia mais de uma razão dele haver feito isso. Ele estava se reintroduzindo a si mesmo para mim em um nível muito mais profundo. Uma pergunta. Chequei o Evangelho eu mesmo um pouco e notei algo agora a respeito de suas correções. Parece-me que alguns de seus ditos eram mais curtos. Purchá responde: assim como houve ditos inteiros acrescidos mais tarde, houve também partes de ditos acrescidos mais tarde. Deixei-os de lado. Também alguns dos que lhe dei da última vez eram mais longos desta vez, porque eu sempre dei a você o dito integral. Por que você não fez isso a última vez? Pergunta Gary. Usualmente fiz, responde Purchá, mas o propósito então era dar a você um sentido do Evangelho, quando desta vez o propósito foi dar a você o Evangelho inteiro, da forma que ele foi intencionado. Muito grato, gostei disso. Purchá continua. Então agora você tem como dar a versão correta do Evangelho de Tomé de novo. Gostei muito disso. O prazer é todo meu. Artem. Agora é uma boa hora para desaparecermos por algum tempo. Tenho certeza que você não terá qualquer dificuldade para encontrar coisas para fazer, enquanto nós aparentarmos termos ido. Sim, meu cartão de dança está todo tomado, diz Gary. Artem. Daqui a 5 dias, um dia depois do Natal, haverá um terrível desastre natural, e eu uso a palavra natural de forma inconsequente. Mesmo o ego não seria suficientemente tão depravado para ter isso acontecendo no dia de Natal. Então isso acontecerá um dia depois. A maioria das pessoas afetadas não serão cristãs, mas o mundo cristão estará observando, pelo que mencionei o feriado. Use essa calamidade para ensinar às pessoas que Deus nada tem a ver com este mundo e que o Deus real não é um Deus do medo, mas o Deus do amor. Voltaremos em 2 meses. Nós sabemos que você estará praticando o perdão. Eu amo vocês, cara, diz Gary. E nós amamos você, finaliza Purchá. Nota. E daí meu sofá ficou vazio. 5 dias após um dos mais poderosos terremotos da história abalou o Oceano Índico, causando a onda marítima denominada tsunami, que matou entre 200 e 300 mil pessoas. À primeira vista, como em muitos dos desastres do que chamamos natureza, não ficou claro como foi danoso. Mas, à medida que as notícias eram dadas, o dano ficou conhecido. Achei interessante que assim que Artem disse que a maioria das pessoas afetadas não era cristã, eu fiquei tão transtornado. Sabendo que fora num país longínquo, me fez sentir menos ameaçado. Na América, consideramos a perda de vidas americanas algo muito importante. O aparente especialismo de certos corpos em relação a outros desempenha um papel em todo tipo de evento, situação e relacionamento. Isso não é para dizer que não me importei com o que aconteceu. Eu fiquei tocado, mas notei que, devido ao ensinamento, minha experiência do tsunami foi diferente do que o da maioria das pessoas. Não foi porque fiz algo diferente dos outros. Pareceu-me certo dar dinheiro e tentar ajudar. Mas, ao fazer isso, havia uma parte dominante de mim que sabia que o que eu estava vendo era um sonho que eu projetava. Não havia mundo, somente um sonho. E eu conseguia mais claramente me relacionar com as pessoas apanhadas pelo tsunami como sendo o que realmente são, espíritos perfeitos, em vez de corpos. O
que os olhos do corpo pareciam estar me mostrando era um sonho de separação, e eu era o ego que pensava que o tsunami estivesse lá. Isso era o meu sonho, e seu propósito era me fazer pensar que eu fosse um corpo, porque se as vítimas do tsunami eram corpos, eu era um corpo também. Comecei o ano novo sabendo que ele seria ainda mais atarefado do que o ano anterior. De alguma forma, isso não importava. Os anos haviam sido diferentes, eram agora todos a mesma coisa. Todos eles eram inverídicos, e sobre bênção dessa constatação ficava a liberdade.